vocês abrirem a planilha, vai abrir provavelmente aqui em vendas por região. A gente vai focar no primeiro momento na aba notas, tá? Que é essa aba aqui. E aí a gente vai aprender, gente, a função se. Como que funciona a função se? A função se é uma condicional. O que é condicional? É quando a gente tem condições para executar alguma tarefa, né? Por exemplo, a condição para o aluno passar de ano nessa escola aqui, por exemplo, é que ele tira nota maior do que 60%. Aqui no nosso caso, 30 pontos, tá? E qual a condição para que ele não passe de ano? Que ele tire nota menor do que 40%, que aqui nesse exemplo nosso é 20%. Tá. Existem dois tipos de condições, né, do se, que é a condicional. Então, que é a condicional simples, onde a gente tem uma ou duas respostas, que é a condição, se ela for verdadeira, a gente tem uma resposta, se ela for falsa, a gente tem outra resposta. E tem a condição composta, que é com duas ou mais respostas, né? Que são, por exemplo, a composta entra a recuperação, que eu tenho três condições. Eu tenho uma condição para se o aluno for aprovado, uma condição para o aluno em recuperação e uma condição para o aluno reprovado. Então, esse exemplo, que tem três condições, é uma condição composta. Eu vou mostrar primeiro a condição simples, onde eu tenho duas opções, tá? Então, levando em conta que eu vou ter duas opções, eu quero falar somente se o aluno passou de ano, se ele foi aprovado ou se ele foi reprovado, tá? Toda vez que a gente fizer uma condição, a gente tem que ter um teste de veracidade, né? Por exemplo, o aluno tem nota maior do que 30? Se sim, escreve aprovado. Se não, escreve reprovado. É simples assim. Qual que é a fórmula e como que a gente usa isso? Vamos utilizar como parâmetro essas notas, né? Que são as notas que a gente fez na última aula. E aí a gente vai clicar aqui, em porcentagem, vocês vão colocar assim, situação. Situação. Beleza. Aí agora a gente vai fazer a condição. A fórmula é igual se. Aí a gente abre parêntese e a gente vai para o teste lógico, né? Qual que vai ser, o que a gente vai perguntar para a nossa planilha para saber se vai ser verdade ou falso. A gente quer saber se a nota do aluno é maior do que 30, tá? Então, eu venho aqui, se H3, que é onde está a nota dele, né? Se H3 é maior ou igual a 30, tá? Aí eu ponho ponto e vírgula, quer dizer tipo então, tá? Então, e essa é uma afirmativa verdadeira? Se for verdadeira, eu vou escrever aprovado. Eu coloco aspas, porque eu vou precisar usar aspas, gente, se a resposta for caractere, tá? Se a resposta for texto. Aí eu escrevo aqui, aprovado. Beleza. Se a nota do aluno for menor do que 30, então eu ponho aqui ponto e vírgula, se não, eu vou escrever reprovado. Vou dar um enter. Olha só. Aonde apareceu uma nota maior do que 30, escreveu aprovado, Aqui. Onde apareceu menor do que 30, apareceu reprovado, Aqui. Então, aqui a gente conseguiu fazer uma condicional simples, né? Que foi, a nossa premissa era, se o aluno tiver nota maior ou igual a 30, vai escrever aprovado. Se não,
reprovado. Então, é simples, a gente só tem duas opções, se verdade e se falso. Beleza, então a gente já fez a primeira condição, né, que é a condição simples, que é só se o aluno está aprovado ou reprovado. Só que aqui a gente tem uma outra questão, que é o aluno em recuperação, né? Então, a gente tem uma condicional composta aqui, que precisa de mais de duas opções, que a primeira opção seria aprovado e reprovado. E agora a gente precisa de uma terceira opção, que é o recuperação. Então, vamos lá, vamos pensar aqui como é que a gente precisa fazer. Primeiro de tudo, vamos fazer o teste lógico, que é saber se o aluno tem nota maior do que 30. Então, eu coloco aqui, ó, igual se, aí eu ponho, né, o H3 for maior ou igual a 30, então, aprovado. Se não, aí agora é que são elas, porque eu tenho mais duas coisas para fazer, que é o reprovado e o recuperação. Se eu não colocar outro se, eu só tenho mais uma casinha, né? Só mais uma chance de resposta. Então, eu preciso abrir um outro se. Aqui dentro mesmo, sem igual, tá, gente? Então, eu venho aqui, ó. Se, abro outro parêntese, e aí eu vou fazer outro teste lógico. A gente pode usar o teste lógico da reprovação, que é menor do que 20. Aí eu ponho se H3, que é onde está a nota do aluno, né, for menor do que 20, então o quê? Reprovado. Porque eu estou fazendo o teste para saber se o aluno tirou menor do que 20. O aluno tirou menos do que 20? Sim. Então, reprovado. Coloco aspas, reprovado. Fecho aspas, tá? E aí sim, não é a primeira opção, não é a segunda, então necessariamente vai ser a terceira. A não ser que vocês vão abrir no si atrás de si, né? Mas aqui no nosso caso, temos 3 opções, então eu estou satisfeita. Então eu só venho aqui e coloco, ó, se não é nenhuma das duas anteriores, então ponto e vírgula, né? Que é o se não, eu coloco recuperação. Bom, aqui temos, gente, 2 parênteses abertos. O primeiro parênteses do primeiro se e o segundo parênteses do segundo se. Então, eu preciso fechar os 2 parênteses, porque senão dá erro. Fecho o do primeiro e fecho o do último se, dou um enter e prontinho, ó. Aí já aparecem as opções que eu coloquei: aprovado, reprovado e em recuperação. Se eu for lá na fórmula do se, vem aqui na fórmula do se, ó, ele tem 2 opções só, tá vendo, ó? Se aprovado, ele tem 2 opções. Então, assim, efetivamente, eu não preciso escrever mais nada, porque ele tem o valor se falso e o valor se verdadeiro. Então, se a condição que eu pus for verdadeira, a primeira coisa que você escrever é que vai ser informado pelo Excel. Se não, a segunda coisa que você escreveu, que aqui no caso foi recuperação, é que vai ser informada por Excel, entendeu? Então, ó, esse daqui é o valor se essa condição for verdadeira. E a segunda opção é se o valor que a gente escreveu for falso. Se, por exemplo, aqui, ó, o H3 é menor do que 20. Não, o H3 é maior do que 20, então é uma afirmação falsa. Então, aí ele pula para a segunda casa. É assim, a gente não precisa escrever nada, porque como ele tem 2 opções, se verdadeiro ou se falso, você coloca um seguido do outro e funciona, tá? Igual aqui, ó, eu precisei colocar outro se só porque eu tinha mais 2 coisas para escrever. Porque se eu tivesse só mais uma, eu nem precisava desse se aqui. Então, vamos lá. Aqui, então, tá entendido, né, gente? Tudo certinho aqui, né? Agora, ó, vamos facilitar o nosso esquema. Como que a gente vai fazer, ó? Vou apagar aqui tudo. E aí é o seguinte, eu já tenho todos os dados que eu preciso aqui na minha planilha. Então, quais são os dados que eu preciso? Eu tenho a nota, que é esse valor, né, de 30, para ser aprovado. Eu tenho o valor para ser reprovado e eu tenho os valores
da recuperação. Eu também tenho o que deve ser escrito quando a nota for maior ou igual a 30, quando for menor do que 20 e quando tiver entre 20 e 30, que são aprovado, recuperação e reprovado. Então, ao invés de eu digitar esses dados, eu posso buscar a célula e colocar na minha fórmula. Vamos fazer, ó. Então, eu venho, né, igual, se, aí eu venho H4, que é a H3, que é onde está a minha soma, né? Eu venho H3 maior ou igual. Aí eu vou clicar aqui, ó, no 30. Ao invés de eu digitar o valor, eu vou escolher a célula. Aí eu venho aqui e clico na célula. Tá? Beleza, mesma coisa de eu ter escrito 30, né? Então, ao invés de eu digitar aprovado, eu tenho uma célula que está escrita aprovado, que é essa célula aqui, ó. Eu só clico aprovado. Que aí, beleza, ele já está segurando o que está dentro daquela célula, que é a palavra aprovado. Se não, eu preciso fazer mais duas condições, que é o recuperação e o reprovado. Então, eu vou fazer com outro se, né? Então, vem se, aí, ó, H3 for menor, ao invés de eu digitar 20, eu clico aqui, ó, na célula onde está o valor 20. Tá? Então, aí ao invés de eu digitar reprovado, eu clico aqui em reprovado, tá? Bom, se não está aprovado nem reprovado, automaticamente ele está em recuperação. Então eu ponho ponto e vírgula e clico na célula de recuperação, tá? Então, ó, P1 é relativo a 30, a L7 é relativo a aprovado, H3 é relativo a essa soma que eu estou fazendo aqui, né, da nota do aluno, P3 é relativa a esse 20 aqui, que é a célula P na linha 3. L9 é na célula L, na linha 9, é o que está escrito reprovado. E o L8 é o que está relativo à coluna L na linha 8, que é a recuperação, tá? Então, ao invés dos valores, né, eu escrever aprovado, reprovado, colocar 30, 20, eu busquei as células, tá? Abrir dois cis, eu preciso fechar os dois cis, né? Então, eu tenho dois parênteses. Então, eu venho, fecho o primeiro, fecho o segundo e dou enter. Funcionou do mesmo jeito. Por quê, gente? Porque a célula está buscando todos os valores que eu precisava, né? O P1, né? Se H3 for maior do que 30, o que tem dentro de P1? Tem 30. Beleza. Então, é para escrever o que está na célula L7. O que está na célula L7? Aprovado. Aí eu venho, a próxima condição. Se H3, que é a minha soma, for menor do que P3, o que está em P3? 20. Então, se H3 for menor do que 20, então vai escrever na tela o L9. O que está escrito em L9? L9 está escrito reprovado. Se não for nem aprovado, nem reprovado, vai escrever o que está na célula L8. E o que está na célula L8? Recuperação, tá? É simples, gente. E isso é muito legal para a gente, porque, vamos supor, nessa escola que a gente está fazendo essa análise é 60%. Mas e se na outra escola que eu for fazer a análise for 70%? Eu preciso trocar toda a minha fórmula? Dessa maneira, não. Dessa maneira, você pode trocar somente aqui, ó, o valor, que ele já faz toda a alteração automaticamente. Então, vamos supor aqui, ó, vamos supor que aqui seja 50%, 40% para passar de ano, tá? Só um exemplo. E eu vou colocar aqui que precisa de 20, ó. Aí ele vai deixar de recuperação, ele vai passar para aprovado, porque ele vai trocar, né, o que tiver na minha fórmula, tá vendo? Então, escolher a célula e colocar dados na célula é muito mais produtivo do que você colocar o dado fixo dentro da sua fórmula. Beleza.
Agora vamos fazer o ponto de cópia, né? A gente clica aqui duplo, ó, vira uma cruzinha, clica duplo, e aí acontece um erro. Qual que é o erro, gente? É porque o Excel, quando a gente faz ponto de cópia, ele assim, né, ele passa da primeira linha para a segunda linha, e assim por diante. E para que o Excel faça a soma direitinho com ponto de cópia, ele automaticamente vai descendo as células. Olha só. Aqui na primeira, o H3 tem que ser maior do que o P1, né? Que é o valor que está aqui. Então, a segunda célula é H4, né? Automaticamente ele já muda, ó, H4, H5, H6 e assim por diante, ó. Esse H, que é o valor do meu cálculo aqui, tudo certo. Ele tem que ir mudando mesmo, porque o aluno 1 tirou 24, o aluno 2 tirou 36. Só que a minha comparação, o que eu vou fazer de comparação, que são essas notas corte, né, digamos assim, elas não podem mudar. E elas mudam a hora que eu faço ponto de cópia, ó. O certo é o P1, né, que está aqui com 30, o L7 que está com aprovado, mas se eu clicar na de baixo, ó, ele virou P2. E aí não pode. Ele tem que ser sempre P1. Nossa, mas aí eu vou precisar ficar editando toda a fórmula em cada uma das linhas? Não. A gente vai fixar as células que a gente não quer que se movam, tá? Que aqui no caso são P1, P3, L7, L8 e L9. Vamos fazer isso. Como que a gente fixa? A tecla F4 do teclado, essa tecla aqui, ó, tá em cima do número 5 do teclado, é uma tecla única, tá? Não é a tecla F, mais a tecla 4, não. É a tecla F4. Ela vai fixar, ó, se eu apoio aqui em cima do P1, ó, e aperto F4, ele colocou na frente do P um cifrão e na frente do 1 um cifrão. E aí a gente vai fazer isso com todas as células que a gente não quer que se mova, que é o L7, que é o P3, o L9 e o L8. Por que que o H3 a gente quer que mova? Porque o H3 se refere à soma das notas do aluno. E aí sim a gente quer que ele se mova. Então eu vou dar um Enter, aqui ok. Na hora que eu fizer o ponto de cópia aqui de novo, ó, ele já vai funcionar direitinho. Né? Se a célula H3 é maior ou igual à célula P1. Já que eu não quero que a célula P1 se mova, eu tenho que fixar essa célula. Então, eu aperto o F4, tá? Aí, ó, então, ponto e vírgula, né? Eu vou clicar na célula L7, ó. A célula L7 eu não quero que se mova, então eu aperto F4. Se não, né, se o H3 não for maior do que a célula L1, que é 30, né? Então aí eu vou abrir outro se. Se aí eu venho H3 for menor do que a célula P3, que ela está contida 20 dentro da célula P3, né? Eu preciso fixar essa célula, porque senão ela vai se alterando, né? O Excel altera ela, então eu aperto F4, ó. Aí ela coloca o cifrão na frente, aí ponto e vírgula, se não, tá? Então, né, é reprovado. Eu clico aqui, ó, na célula L9, aperto o cifrão para fixar a linha. E por fim, se não está aprovado nem reprovado, ele está em recuperação. Então, ponto e vírgula, seleciono a célula onde está escrito recuperação, fixo ela com o F4 e pronto. Agora eu fecho os dois parênteses. Fecho um, fecho o outro. Enter. E aí ele faz para mim
toda a avaliação de quem está de recuperação, quem está aprovado, quem está reprovado, tudo certinho. Tá vendo? Gente, olha só, da última aula a gente aprendeu a fazer formatação condicional, né? Onde eu poderia colorir a célula dependendo das condições que eu fizesse. A gente pode fazer isso aqui também, ó. A gente seleciona o campo, né, que a gente quer fazer, vem aqui, ó, em página inicial, formatação condicional, realçar regras, aqui, ó, texto que contém. Eu clico aqui. E aí eu vou escrever assim, ó, aprovado, aprovado. E aí, ó, eu quero que apareça só o texto de verde. Eu clico aqui em abrir, formato personalizado. E aí eu coloco, ó, o texto de verde, coloco um negrito se eu quiser, tá? Se quiser fazer alguma outra alteração, pode colocar, dá um Enter. Aí, ó, repara que ele não coloriu a célula, ele coloriu só a linha. Dá OK. Agora vamos fazer para recuperação e para reprovado. Ó, mesmo esquema, formatação condicional, realçar regras das células, texto que contenha. Aí a gente coloca aqui, reprovado. Vamos lá fazer a formatação também personalizada, ó, formato personalizado. A gente escolhe o vermelho, vou colocar negrito, dou OK. Dou OK. E por fim, a recuperação, né? Formatação condicional, realçar células, texto que contenha, recuperação. Vou lá em formatar, formato personalizado, escolho o laranja, negrito, dou OK, dou OK. Olha só. Se você mudar a nota do aluno aqui, vamos supor essa segunda nota para 10, por exemplo, olha só, tudo muda. A cor muda, o texto muda, tá? A soma da nota muda. Gente, eu quero que vocês façam isso que eu ensinei agora, aqui, ó, em vendas por região, tá? Aqui em vendas por região é o seguinte, a condição que eu tenho é a seguinte, tem que ser maior que 7.000. Aqui tem que ser menor que 4.000, tá? Então tá. Então a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser colocar uma outra coluna aqui, ó. Vamos colocar assim, ó, situação do vendedor. Assim que vocês derem Enter, ele vai fazer parte da planilha, olha só. Ele já virou a planilha toda coloridinha, bonitinho, ó. Tá? E aí, vocês vão fazer a condição, gente. Se vocês quiserem usar os valores das planilhas, que é o que eu acho que vocês devem fazer mesmo, vocês precisam digitar aqui no Excel os valores, tá? Não dá para vocês usarem o que está contido aqui dentro, porque tem texto. Você precisa de uma célula só com número, mesmo que tinha só o símbolo lá dentro. Então, vocês precisam da célula com número. Se vocês quiserem a célula com número, vem aqui e digita, ó, 7 milhões e 4 milhões, porque a do meio fica como a extra, né? A última opção. E aí sim, vocês vão fazer a fórmula, né? Igual se e desenvolver a fórmula para mim. Vendas maiores que 7 milhões, colocar ótimo vendedor. Venda menor que 4 milhões, vendedor regular. E o que tiver entre uma e outra, vendedor médio. A resolução. Então, eu venho aqui, ó, igual. Eu quero saber se o vendedor vendeu mais que 7 milhões, né? Então, eu venho se... Eu vou lá na célula. Qual que é a célula? C2. Ó, se C2, ó lá, for maior ou igual. Aí eu venho e busco a célula. Eu tô dando setinha para um lado, setinha para o outro, porque a minha planilha tá com zoom, né? Porque normalmente não vai ser grande assim a planilha. Aí eu pego o que tá aqui na célula N1, ó. Beleza. Vou fixar a célula, lembrando,
fixo ela para ela não mover junto, né? Então, se C2 for maior do que 7 milhões, então eu vou clicar aqui, ó, ótimo vendedor. Vendedor ótimo. Fixo a célula para que ela não desça, né, na hora que eu fizer o ponto de cópia. Agora, se não, né, que eu vou precisar fazer do vendedor regular e do vendedor médio, então eu venho, se C2 for menor do que 4 milhões, eu seleciono a célula, fixo ela, tá? Então, aí eu vou colocar, né, vendedor regular. Tenho que fixar também, para que ela não desça junto a hora que eu fizer o ponto de cópia. Se não, vai ser um vendedor médio. Eu clico aqui, vendedor médio, fixo ela, fecho o primeiro parêntese, fecho o segundo, enter. Prontinho, ele já preenche tudo automaticamente para mim. E aí, se vocês quiserem fazer, né, o coloridinho, igual eu mostrei lá no outro, colocar, quando for vendedor ótimo, colocar o texto verde, em amarelo e em vermelho, é fazendo a formatação condicional. Vamos lá, em formatação condicional, realçar células, texto que contenha, e aí eu posso clicar na célula, tá, gente, que está contida o texto, que é o mesmo esquema. Ó, a gente vai preferir digitar. Ótimo, vou colocar só ótimo, tá? Para acelerar. Ótimo. E aí eu vou lá, escolho texto personalizado, escolho o negrito, verde. Ok. Dá ok de novo. Aí eu faço de novo formatação condicional, realçar células, texto que contenha. Aí eu coloco, é médio, né? Médio. Coloco formato personalizado, negrito, laranja. Aí ele já colore tudo. Dou ok. Novamente, texto que contenha. E aí eu coloco aqui, ó, regular. Repara, gente, que eu nem precisei digitar tudo que está escrito. Eu não precisei digitar vendedor. Mas como tem regular, já aparece para mim a parte que vai ser formatada. É que eu vou escolher, tudo bonitinho. Dou ok. E prontinho. Olha aí.